Capítulo 27 Exame, comece. Lin Ming exalou lentamente em alívio. Ele já havia alcançado o pico do primeiro estágio da transformação corporal, e estava apenas a um pequeno passo de alcançar o segundo estágio. Mesmo sem o Golden Apple, seria apenas uma questão de dias antes de chegar ao segundo nível. O primeiro estágio da transformação corporal era treinamento da força, onde a essência verdadeira se concentra principalmente nos músculos, e com o advento do segundo estágio da transformação corporal, começará a proliferar e espalhar por todo o corpo. Não só aumentaria a força, mas fortaleceria o corpo um pouco também. Embora não se tornasse invencível, não seria difícil dizer que a espada que teria facilmente perfurado você anteriormente, só lhe daria uma ligeira lesão. A eficácia de combate também aumentaria por uma pequena margem. No entanto, Julian só estivera no auge do terceiro estágio da transformação corporal há meio ano atrás. Ele só tinha alcançado o segundo estágio da transformação corporal, e mesmo que fosse com o poder da potente fórmula do caos primordial, em comparação com Julian, havia apenas uma grande disparidade entre eles. E isso estava descontando o meio ano que Julian estava treinando. Era um talento da quarto grau, portanto, sua velocidade de prática era igualmente rápida. Embora ele não tivesse dormido ainda, Lin Ming tinha acabado de atravessar e estava se sentindo revigorado, e não cansado ou sonolento em tudo. Ele imediatamente correu para fora e dirigiu-se para as montanhas Zhou. O pavilhão Mingchuan estava a poucos quilômetros de distância da clareira que Lin Ming costumava praticar. Mesmo correndo até lá a uma velocidade extremamente rápida, teria tomado o tempo de queima de 2 varas de incenso para percorrer a distância. Mas agora que ele tinha quebrado até o segundo estágio da transformação corporal, o tempo que levou foi menos da metade. Lin Ming estava excepcionalmente feliz neste momento. Depois que chegou ao seu ponto usual, Lin Ming jogou sua mochila no chão. Nela estavam os materiais para medicamentos e também bandagens. Os medicamentos não eram materiais baratos, eram todos medicamentos raros e preciosos. Até mesmo as bandagens tinham sido embebidas em suco de grama óssea negra que proporcionava um efeito de cura extra. Com este tipo de medicamento luxuoso, ele não precisava se preocupar com lesões internas. Lin Ming era capaz de desfrutar e praticar com todo o seu coração. Lin Ming ingeriu uma pílula de recolhimento da alma para aumentar a taxa que ele absorveria a verdadeira essência. Lin Ming começou a praticar a fórmula do verdadeiro caos primordial e os meridianos de combate das virtudes caóticas. No continente da queda do céu, entre aqueles que praticaram artes marciais, ter a força de 1000 jins era considerado uma realização pequena. Então o artista marcial passaria pela alteração de músculos, forjamento ósseo e condensação de pulso. No momento em que a transformação corporal foi concluída, a força dos artistas marciais poderia ascender a 8000 jins, em que um pequeno percentual que nasceu com a divina força celestial, a força era de 10.000 jins. Esse era o limite da força. Mesmo se fosse um mestre ou Tian, sua força não cresceria, eles só poderiam elevar sua verdadeira essência. Então, depois de alcançar Xiantian, incluindo os níveis acima, eles entenderiam a verdadeira essência, e cultivariam a alma. Este era considerado o caminho correto das artes marciais. Mas registrado no Meridianos de Combate das Virtudes Caóticas, ter uma força de 1000 jins era apenas o começo. Aqueles que acabaram de entrar devem chegar a 10.000 jins, e aqueles com um pouco de realizações pode chegar a 100.000 jins de força. Quanto à força dos cultivadores mais altos, não havia maneira de estimar. Se abriram a linhagem dos 8 portões internos escondidos, após o Palácio das 9 Estrelas, o corpo poderia tomar o poder dos céus e da terra. Seus pés rachariam montanhas, seus punhos romperiam o céu. Esse tipo de força nem sequer era descritível com uma força de 100.000 jins, só poderia ser pelo menos 1 milhão de jins ou mais. Quando Lin Ming viu isso nas lembranças, mal podia acreditar.
Se tivesse sido 2 ou 3 vezes mais forte do que o normal, então talvez ele pudesse aceitar. Depois de tudo isso era o legado incontáveis de milênios do reino dos deuses. Mas essa diferença de vários milhares de vezes era simplesmente inacreditável. Ele foi capaz de lembrar em suas memórias que nas seitas, os zeladores que varriam a entrada e as crianças que corriam descontroladamente teriam a força de várias dezenas de milhares de jins. Quanto aos verdadeiros discípulos, sua força seria acima de 100.000 jins. As memórias eram tão detalhadas que Lin Ming foi forçado a acreditar nelas. Mesmo que o Marechal Qin Xiao fosse comparado, ele nem sequer seria capaz de comparar com um simples varredor de chão. No entanto, este tipo de força era muito distante para Lin Ming, porque se foi dito que o passo do condensação de pulso para a têmpera da medula era difícil, então o passo da têmpera da medula para a abertura da linhagem dos 8 portões internos escondidos e o Palácio das 9 Estrelas era mais ainda. Muito menos Lin Ming, de suas memórias ele sabia que essas seitas tinham muitos discípulos que estavam presos nesta fase. Comparado com o reino da fortuna do céu, pode-se dizer que é mais difícil do que subir de Outian para Xiantian. Lin Ming pensou em tudo isso e respirou fundo. Era prematuro considerar isso possivelmente. O que ele tinha que fazer agora era praticar as habilidades básicas dos meridianos de combate das virtudes caóticas e, pelo menos, conseguir o estágio de treino de força de fluido como a seda. Fluido como seda, onde se poderia socar uma árvore e deixar a casca intacta, enquanto o interior viraria polpa. No entanto, as memórias do ancião estavam um pouco desfocadas aqui. Lin Ming ainda não tinha chegado a este estágio e só poderia tentar decifrar os segredos por trás dele mesmo. No sudeste da cidade da Fortuna do Céu, havia um esquadrão de guardas armados que estava em alerta. Um jovem vestido com as melhores roupas de seda e com uma fina e longa espada amarrada à cintura estava no corredor e olhava em volta como se estivesse esperando por alguém. Assim que um incenso de tempo passou, outro jovem usando uma malha de metal e capacete caminhou até o final do corredor. Parecia ter um pouco mais de 20 anos. Embora sua estatura não fosse principesca, seu passo estava calmo e sua respiração relaxada, ele parecia ser um mestre. O jovem rapaz com roupas de seda viu este homem e sorriu alegremente. Ele imediatamente o recebeu. Irmão mais velho, você voltou. Pai certamente será feliz. Ele ficou muito satisfeito com seus sucessos na fronteira nos últimos 3 anos. O garoto vestido com roupas de seda era todo sorriso. Ele era o homem que tinha perdido 1000 taias do ouro para Lin Ming e teve seu nome lido ao contrário, Wang Yigao. Wang Yigao tinha sido lamentável. Apesar de ter tentado suprimir a notícia e evitar que ela se espalhe, seu pai ainda tinha descoberto. Sobre o assunto, o general Wang ficou furioso. Ele não estava com raiva que o Wang Yigao fez uma aposta de jogo, mas que ele perdeu. Não só ele perdeu, mas ele tinha perdido para um menino no primeiro estágio da transformação corporal e teve seu nome chamado ao contrário. Ele era simplesmente uma grande vergonha para o nome da família. Wang Yizhu emitiu uma ordem para que ele fosse confinado por 2 meses, e tinha acabado de sair. O confinamento de 2 meses tinha sido duro na vida de Wang Yigao. Ele não podia comer carne, não podia ir ao bordel, não podia levar seus pequenos servos a aterrorizar os outros, e tinha que ler clássicos militares e completar o trabalho escolar diário. Wang Yigao odiava essas coisas com fervor, e tudo isso era devido a Lin Ming. Ele simplesmente não podia engolir essa ofensa. Mas Wang Yigao não sabia de nenhuma maneira de lidar com Lin Ming. Ele não tinha nenhum poder real com o exército, nem podia derrotar o próprio Lin Ming. Quanto aos canalhas que eram seus amigos, nenhum deles era o adversário de Lin Ming. Além disso, seu pai tinha cortado sua bolsa, de modo que ele não tinha os meios para contratar alguém. Simplificando, não havia nada que ele pudesse fazer para Lin Ming. Até hoje. Seu irmão mais velho voltou e Wang Yigao quase chorou.
Ele sentiu que sua oportunidade finalmente tinha chegado, por isso esperou muito tempo pela chegada de seu irmão para poder reclamar. Wang Yimin olhou para o lamentável Wang Yigal. Os dois eram ambos filhos da família principal, do mesmo pai e mesma mãe. Naturalmente ele entendeu seu irmãozinho. Ele disse: "Você esperava que eu discutisse o assunto da aposta que você perdeu?" O general Wang tinha admoestado e punido Wang Yigal sobre isso, então naturalmente ele estava muito claro sobre isso. Wang Yigal olhou para cima, irmão mais velho é perceptivo dos menores detalhes, verdadeiramente feroz. Agora você sabe, esse garoto é muito arrogante. Primeiro ele bateu no meu criado e depois enganou a aposta. Não só isso, mas ele insultou nossa família militar. Wang Yimin ouvia e sabia que seu irmãozinho era desavergonhado e inventava explicações irracionais. Ele disse com impaciência: "Deixe de conversa. Você acha que eu não sei o que você quer? Você quer que eu me vingue por você? Irmão mais velho é verdadeiramente um herói incomparável, cuidar desse cara é como levantar um dedo pequeno." Wang Yimin disse: "Eu sou um comandante militar digno, e você quer que eu ajude você a se livrar de algum garoto no primeiro estágio de transformação corporal? É uma piada que eu deveria rir." Wang Yigal sorriu um pouco. "Sim, é um pouco exagerado. Não se deve usar a faca de bois para matar uma galinha. Irmão mais velho, você não tem 4 fortes guardas armados. Deixá-los ir é também o mesmo. Clão, esses ditados. Se você não entendeu, eu ajudo. Uma faca para cortar um pescoço de uma galinha, não precisa ser grande. Logo, o irmão dele não precisava ir pessoalmente. Meu pai é o capitão das Forças Armadas da Cidade da Fortuna do Céu. O trono está prestes a ser passado para baixo, agora é um momento sensível. Quer que eu use os guardas das Forças Armadas para fazer uma prisão na capital da nação? Você realmente quer cometer este tipo de assunto absurdo? Você já pensou quais seriam as consequências? Acho que seus 2 meses de prisão não foram suficientes." Wang Yimin gritou essas palavras e não prestou mais atenção ao Wang Yigal. Com uma volta do seu calcanhar, ele partiu. Wang Yigal foi deixado lá para cozer seu ressentimento. Ele não achava que mesmo seu próprio irmão repreendesse tão alto. Ele apertou o punho e os dentes até que ele estava tremendo. Droga! Nunca sofri tanta injustiça na Cidade da Fortuna do Céu. Lin Ming, se eu não te aleijar, então meu sobrenome não é Wang. Nascer do sol, pôr do sol, 50 dias nublados calmamente passaram. Nas montanhas Zhou, um rapaz praticava golpes em uma clareira. O vento da montanha uivava, mas os sons vindos dos punhos dos rapazes ofuscavam as montanhas. Bang! Assim que o jovem socou o pilar de madeira na frente dele, um pensoou no ar. Mesmo que o pilar de madeira tinha sido infundido com medicamentos especiais para torná-lo mais durável, quebrou ao meio com esse único punho. Quando o soco terminou, nem mesmo esperando que a poeira pousasse, ele chicoteou sua perna para baixo e dividiu o pilar de madeira ao meio. Embora eu ainda não tenha sido capaz de compreender fluido como seda, eu ainda alcancei um pequeno sucesso com a primeira fase da fórmula do verdadeiro caos primordial e meu segundo estágio da transformação corporal se consolidou muito bem. Minha força deve ser de pelo menos 2.600 jins. Esse jovem era Lin Ming. Nesses 50 dias, Lin Ming estava treinando constantemente nas montanhas. Ele tinha medicamentos preciosos ilimitados e tinha tomado 20 das pílulas de recolhimento da alma. Devido a este enorme consumo de ouro, Lin Ming também tinha vendido um símbolo de inscrição para pagar por eles. No entanto, mesmo com tantos medicamentos, Lin Ming ainda não tinha sido capaz de romper o terceiro estágio da transformação corporal, treinamento de víscera. Meridianos de combate das virtudes caóticas é focado em construir uma base sólida, não era algo em que alguém progredia apressadamente. Foram 50 dias.
Amanhã será o exame de entrada do Palácio Marcial dos Sete Mistérios. Eu não devo ter nenhum problema para passar. Lin Ming disse enquanto pegava suas roupas de uma grande rocha. Ele também tomou um banho rápido no rio. Sob o sol brilhante, os músculos de Lin Ming eram simetricamente sólidos. A luz fez sua pele brilhar com esplendor, e foi preenchido com uma força estética. Ele era como um chita flexível no auge de seu poder. Só de olhar para suas costas, era difícil acreditar que este era o físico e o espírito de um menino de 15 anos de idade. Depois de se lavar, Lin Ming vestiu as roupas e saiu da montanha. Ele se lançou rapidamente como um falcão perseguindo um coelho, sua velocidade como um raio de luz, e em algumas respirações ele desapareceu na imensa floresta.